que aqui a gente tem uma taxa de juros muito mais elevada do que lá fora também. E uma vez que você está incentivado para realmente prestar o serviço para o cara, você vai tomar as decisões de investimento as melhores para o cliente. Sim. A gente tem que ter uma diversificação global se a gente quiser constituir uma carteira internacional. Quando o cara estabelece a confiança, qualquer modelo funciona. Que disciplina é o principal fator para que a gente tenha uma rentabilidade condizente ao longo prazo. Deixar escrito e criar a governança antes do problema é a melhor solução. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo é uma série nova, onde nós vamos entrevistar advisors, gestores de patrimônio de famílias e pessoas físicas, para ajudar vocês a investirem melhor o capital de vocês e entender quais são os principais tópicos que vocês precisam pensar em termos de planejamento patrimonial. E hoje nós estamos aqui com o Roberto e com o Pedro, da Maldi Capital. Eles já estão há bastante tempo no mercado e a ideia é bater um papo e contar um pouquinho do que eles fazem e também responder dúvidas que com certeza já surgiram para vocês. Pessoal, muito obrigado por terem vindo. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Prazer ter vocês aqui com a gente. E a primeira coisa, eu queria que vocês se apresentassem brevemente, depois a gente entra nos temas, vocês podem falar um pouco mais sobre a Maldi. Quem é a Maldi? Qual é o seu propósito? Como que vocês se posicionam e olham para o mercado? Então, a Maldi Capital, ela surgiu de um spin-off da Fran Capital, tá? Da parte de administração de recursos de terceiros. A gente faz a gestão de clientes e famílias a partir de 10 milhões de reais. E eu faço isso há 20 anos, há mais de 20 anos. E esse mercado ele tem mudado bastante. Tá? O nosso propósito no final é focar nas necessidades das famílias, ver o que elas realmente precisam e, no final, pegar elas e desvendar o mercado financeiro para que elas se beneficiem do mercado como um todo. E perpetuem, né, esse patrimônio, você tem legado, tem um monte de coisa que eu acho que a gente vai discutir ao longo do tempo. Boa, muito bom. Você já até mencionou, né? O mercado mudou muito muda muito rápido, né? A gente está falando os temas aí de planejamento tributário, né? De mudança tributária que teve recentes, é algo que está muito na mente de todo mundo, né? Falando em termos de tributação de dividendos agora, algo que está todo mundo atrás pensando como otimizar. Em 20 anos deve ter mudado muita coisa, né? Na visão de vocês, assim, o que mais mudou? Como que isso tem impactado na visão das famílias? E o que os investidores precisam prestar atenção hoje, assim, em termos de otimização de gestão patrimonial, tributária e tudo mais? Quais são as principais pautas? Então, eu acho que a gente teve uma mudança muito relevante nos últimos 2 anos. Antes disso, você ainda tinha entre aspas, uma segurança jurídica ou uma regra estabelecida já há muito tempo que o pessoal se utilizava disso. Como chacoalharam as regras, etc e tal, tanto tributariamente quanto de estrutura, isso obviamente deu como chama? O pessoal voltou para a mesa, voltou para a prancheta para obviamente organizar. Quando você tinha, obviamente, um processo mais longevo de uma regra estabelecida, os caminhos eram mais claros. Então, você, no final das contas, ou aqui dentro você tinha um fundo exclusivo, que se podia ou não fazer doação de cotas com usufruto, era um fundo exclusivo fechado, então você conseguia pagar imposto somente no resgate, e lá fora você tinha os trusts de offshore que fazia também mais ou menos o mesmo sentido. Então tinha uma análise mais tranquila para você fazer. Uma regra clara do jogo. Uma regra clara do jogo e também muito mais benefícios do que agora, né? que agora. Então, hoje você precisa ver mais caso a caso, porque o cobertor ficou muito curto. Não é uma coisa só de imposto, tem coisas de sucessão, tem necessidades de família, tem preocupação com legado. Então não é uma conversa, porque antes você tinha uma receita muito clara que você, no final das contas, fazia meio que para todo mundo e para todo mundo fazia. Obviamente você precisava de ter um patrimônio X para ter esse processo. Hoje não. Hoje a conversa é uma conversa diferente. É uma conversa onde você precisa entender qual que é a necessidade do cliente. E fazendo a estrutura, tem coisas que você vai deixar de lado. Sim. Mais do que antes. Então, acho que por conta disso, essa mudança, ela no final das contas, ela dificultou muito
o processo, fez com que o nosso trabalho tem que ser mais tailor-made do que antes. Entendi. E uma coisa que mudou bastante, e eu acho que vai continuar mudando, é em relação aos modelos de negócios dos advisors, né? Você tinha, aí a minha interpretação, né? Você tinha os private banks, que eram os maiores ali, e aí você tinha os AIs, né? Que explodiram ali depois de 2016, que eram comissionados, né? Faturavam em cima de comissões. E a gente está vendo esse movimento de uma cobrança voltada para um percentual fixo, né? Que é o fee-based, que todo mundo chama. Isso mexeu na estrutura de mercado? Como que vocês enxergam isso? É melhor ou pior? O que muda para o cliente? O que acontece, né? Vamos pensar. Eu estava até, antes de vir para cá, tentando fazer um histórico. Porque a gente chega aqui a partir de um determinado histórico, né? Sim. O agente autônomo de investimento, os AIs, os assessores, como eles foram concebidos? Eles foram concebidos para serem prepostos de distribuição das instituições financeiras. Tá? E aí, no final das contas, o objetivo deles é o quê? É vender produto. Sim. Ponto. Tá? Aí você tem o consultor mobiliário, que esse é o cara para fazer a consultoria. E aí, no final das contas, entender a dinâmica do cliente e, no final das contas, navegar ele não só como no mercado financeiro, mas também na parte de seguro, na parte da estrutura. Vamos supor que a pessoa física é como uma empresa, então na estrutura de capital da pessoa física. Sim. Tá? E aí, no final das contas, esse cara deveria ter uma cobrança de homem-hora. Tá? Sim. E aí você tem o gestor, que é o cara que faz a gestão do dinheiro da pessoa. Sim. E aí você tem os private banks que no final das contas defendiam o dinheiro dos grandes ricos. Como a gente está falando que o público é mais ou menos o mesmo, então vamos falar que o agente autônomo private, o consultor que tem clientes de alta renda, você tem as gestoras de patrimônio ou os multifamily offices, e vocês têm o private banking, você está meio que disputando o mesmo cliente. Tá? Fast forward, você tem, eu acho, eu acho, mas eu acho com uma convicção bastante grande que o cliente ele não tem clareza da função de cada uma dessas instituições. Entendi. Ou dessas pessoas. E aí você tem uma confusão na cabeça do cliente que o cara faz. Porque no final das contas, o cliente está muito voltado a duas coisas. Um atendimento, se o cara é um atendimento próximo, que gerou confiança, etc e tal, independente das 4 operações, Ele vai pelo ele vai relacionamento. pelo relacionamento. E depois tem uma questão de rentabilidade. Sim. Tá? Independente se o FII do cara está sendo pago pelo... O cara nem pensa nisso. Ele não pensa nisso, ele vai pelo relacionamento. O que está acontecendo agora é que, no final das contas, você teve uma série de pessoas que foram, de alguma maneira, prejudicadas por um ou por outro modelo. Então, vamos pensar lá atrás, por que o modelo do agente autônomo cresceu? Porque eles bateram nos bancos. O que os bancos faziam? Os bancos, eles tinham money market fund a 4% de taxa de administração. Os caixas com liquidez diária, né? Desculpa. Os fundos DIs de liquidez diária nos bancões eram a 4% para o varejão. O CDB de bancos grandes era, sei lá, pagava 60%, 70% do CDI. Então não tinha uma grande concorrência. Aí você abriu o modelo de agente autônomo, que falou, pô, isso daqui é um mato muito alto e eu consigo fazer o dinheiro do fundo de DI não ser mais 4 e ser 0,80. E aí teve essa migração. E os bancos foram, obviamente, muito hábeis de falar assim, não é assim, foi colocando plataforma, teve um dos bancos grandes comprou uma corretora que era, na época, líder de mercado, teve outro banco que ficou sócia de um banco que atendia os agentes autônomos, então teve uma movimentação nesse lado para tentar diminuir esse custo para o cliente, e aí é competição. Tá? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que esse modelo de venda também teve exageros. Sim. E aí, esses exageros foram que
houveram algumas operações que tiveram FIIs absurdos, que os agentes autônomos ganharam, que no final das contas também em mato alto. E aí vão bater Entendi. nisso daqui. Sim. E aí você vai para onde? Para onde a gente está agora, tá? Eu acho que todos esses processos eles são cíclicos, tá? De novo, estou no mercado há 20 anos e no final das contas eu já vi o Fibase, eu tô assim, como chama? A desconcentração bancária. Então, essas coisas elas são pendulares e elas batem num limite onde aquele sistema abusaram do sistema. Aí gera uma oportunidade pro outro lado. Aí gira uma oportunidade para outro lado. Quando você vai para os Estados Unidos, e aí o pessoal fala assim, não, mas tem os RIAs, né, que são os Investment Advisors, né, que o pessoal fala lá nos Estados Unidos, que ele é um misto entre agente autônomo e consultor imobiliário, né. E aí, obviamente, eles foram para o Fibase, porque também lá a competição é muito grande, você teve uma queda na taxa de juros, o mercado brasileiro é muito parecido com o americano, assim, tem algumas similaridades, não é que é muito parecido, tem algumas similaridades. E os bancos, na década de 80, eles no final das contas eram grandes, tinha concentração nos bancos, você teve uma queda da taxa de juros e, obviamente, os bancos que tinham 80% ficaram com 20%. E acharam que no Brasil ia acontecer a mesma coisa. E não aconteceu. Entendeu? O que aconteceu é que duas grandes plataformas e um banco digital entrou no hall dos bancos grandes. E eles concentram 90% do dinheiro do pessoal, entendeu? Eu acho que o que muda aqui, só para te complementar, Vidigal, é que aqui a gente tem uma taxa de juros muito mais elevada do que lá fora também. Então, Sim. acho que, em complemento e fazendo um paralelo, trazendo para investimentos, a gente viu que quando as gestoras, não gestoras somente, mas gestoras e agentes autônomos que tiveram um movimento capturaram um movimento de desbancarização a partir de 2015, foi muito correlato com a queda da taxa de juros. Então, a gente vê que quando o mercado está com uma Selic a 15, a gente não precisa de um investimento muito robusto ou de algo que demande alguma estrutura mais complexa, o investidor, e algumas vezes muito acertadamente, deixa o dinheiro no banco, banco sólido, que, querendo ou não, ele vai ter um retorno muito, muito aceitável. Na LCI, no CDI, no CDB e vai embora. E querendo ou não, a estrutura desses bancões que já são incumbentes há muito tempo, eles conseguem ter mais lastro e oferecer um produto hoje em dia que é muito competitivo. Que acho que a vantagem dessa competição que o Vidigal narrou há pouco é só para o investidor. Porque o investidor no passado ele tinha esse fundo de zeragem, né, que era um fundo caixa que era cobrado uma taxa sem sentido. Tinha fundos de ação, eu te ofereço comprar um fundo de Petrobras, você comprava só a ação da Petrobras e 3% também de administração. Então, querendo ou não, quando a gente tem esses atritos no mercado, quem se beneficia no fim do dia é o investidor, que vai ter mais acesso, mais possibilidade e aí consegue navegar nesse mercado que uma hora vai ter um percentual mais relevante em bancos, que hoje em dia, LCIs e LCAs faz muito sentido a gente ter uma concentração maior. E caso a gente tenha um cenário em que o apetite de risco esteja um pouco mais favorável, eles vão ter também a oportunidade de navegar um mercado que a estrutura bancária até então não conseguia oferecer de maneira acessível para todos os investidores. Não, bem interessante o que você comentou, porque, de fato, o resultado final foi que os investidores se beneficiaram, né? E acho que você tinha comentado, Roberto, que, de fato, tiveram excessos. Então, alguns investidores sofrem, mas o resultado final acaba sendo bom, né? Vamos dizer assim, para a Para os maioria. investidores, eu não tenho dúvida. Você, no final das contas, e uma das coisas que é interessante
é que houve investimentos dos bancões em ter estruturas robustas. Sim. Você teve banco muito grande fazendo joint venture para ter a agilidade de uma gestora independente para, no final das contas, distribuir isso para o cliente. Ele viu o valor nisso, né? Mas o Laza, aqui, que é o Pedro Lazzarini, que é o Laza, ele tem razão. Você teve também, nessa última subida de taxa de juros, uma migração gigante De de volta, volta para os bancos. Entendi. Então, taxa de juros alta, e nessa volta de juros, os investidores, obviamente, foram para os bancões. Falaram, cara, não vou correr risco, não vou para... E, de novo, não é que eu não vou correr risco. Eu não vou ficar na mão daquele cara que, no final das contas, me vendeu um negócio e ganhou como chama? Um spread grande, ou uma Sim. taxa grande. Vou voltar para o banco. Mas obviamente a gente esquece, mas lá atrás ele saiu do banco para o negócio conta porque o disso. banco É verdade. estava cobrando uma taxa absurda dele, entendeu? Então, É tem verdade. esses. Então, os modelos ele tem. O que eu acho que, e aí voltando um pouco para o modelo de gestão de patrimônio, onde a gente cobra a taxa de gestão do cliente, é que a gente cobra do cliente. Então a gente tem esta transparência. Não são todos os clientes que gostam disso. Gosta de ver que tá pagando, né? Que gosta de ver que está pagando. Mas é o alinhamento de interesse. Inclusive, a gente instituiu no nosso sisteminha que o cliente ele olha lá, ele tem uma intranet, o quanto de economia que a gente deu para ele. Entendeu? Porque a gente precisa mostrar que quando a gente, por exemplo, a gente aplica num fundo, que a gente não está aplicando num fundo. Tem rebate? Beleza. Então tem rebate, você vai receber esse rebate. Pro cliente. Pro cliente. O Então rebate volta tem pro que cliente. mostrar essas coisas, Sim, entendeu? sim. Então eu por exemplo, a gente tem uns clientes maiores que a gente compra título direto. E o título direto tem um spread. E a gente vai lá trabalhar para ter um menor spread. Então a gente mostra essas coisas pro cliente. Porque senão ele não sabe. Ele não sabe se ele comprou. Vamos lá, se ele comprou. Vou tentar explicar um pouco em ação. Vamos supor que eu comprei uma Petrobras e tem uma nota de corretagem. A nota de corretagem tem uma corretagem. A corretagem pode ser de 0,10, eu estou chutando o número aqui, pode ser até gratuito, fixo, etc e tal, mas vamos lá, R$10 ou 0,5% do valor operado. Ele não sabe o quanto ele pagou. Sim. Entendeu? Então, no final das contas, a gente tenta mostrar isso como transparência. Assim, ó, a gente está cobrando de você, mas a gente, no final das contas, estamos batalhando por você no mercado financeiro para te mostrar efetivamente. E a cobrança final geralmente é bem menor do que seria um cara só de comissão. É né? isso, é exatamente isso. E eu acho que o que esse modelo de negócio é, na nossa visão, por óbvio, é o que mais tem alinhamento e é o mais sustentável no longo prazo, mas por toda a dinâmica de mercado que o Brasil sempre teve, que no fim do dia o investidor não sabia que ele pagava os 3% na taxa do fundo, que era só um fundo de caixa, ele não sabia que o assessor era remunerado pelo produto, acaba que quando a gente traz essa transparência e fala que realmente a gente tem uma remuneração sobre o patrimônio, inicialmente isso gera certo atrito, porque inicialmente ele não sabia que ele estava pagando algo. Só que no longo prazo, nossa experiência é que sempre o investidor, depois de entender o processo e analisar no passado, ele fala, agora eu entendi que as economias que eu recebo hoje são suficientes para remunerar o trabalho de vocês e, eventualmente, ter um excedente para agregar e compor no resultado de investimento de longo prazo. E acho que esse é um dos valores, mas eu não acho que esse é o único valor, porque somente o fato da gente ser remunerado e ser alinhado a ponto de trabalhar única e exclusivamente para o investidor, acho que esse é o ponto principal do modelo de negócio que a gente... Vocês operam que é independente. A decisão, eu tenho uma certa confiança de que o incentivo
qualquer dele que seja, ele em algum momento ele vai fazer você ir para onde Sim, está sendo incentivado, sim, tá? E uma vez que você está incentivado para realmente prestar o serviço para o cara, você vai tomar as decisões de investimento as melhores para o cliente. sim, Se em algum momento você tiver alguma interferência no incentivo, onde você vai ganhar mais com aquilo, se você escolher aquele, não necessariamente, pode acontecer, mas não necessariamente aquele investimento ele é o melhor para o cliente. sim, Ele pode ser bom para o cliente, mas ele está te dando mais dinheiro, mas ele não sim. é o melhor. Então, você tem, obviamente, este conflito de interesse. Que, de novo, ele foi exacerbado e a gente está tendo a discussão do flat fee, que o pessoal fala que o agente autônomo ele vai ganhar um fee sobre a carteira do cliente, um fee fixo, enfim, não sei exatamente como funciona. A minha consideração overall é o seguinte: se a gente está indo para esse modelo, o agente autônomo não deveria ser um preposto de distribuição da instituição. De fato. Não deveria fazer sentido, né? Não faz sentido ele ser um preposto e trabalhar desta maneira. Então, os reguladores, Ambime, etc. e tal, deveria falar assim, cara, então já que a gente está neste sistema, que é mais o RIA americano, então o agente autônomo ele não é um preposto. Ele deveria ter uma outra, como chama? Um consultor mobiliário que tem como chama? Algumas Certificações certificações, etc e tal, que você deveria ter para poder para atender essa poder atender esse negócio. Então acho que é um pouco isso, porque o agente autônomo voltando lá atrás, ele é um preposto de distribuição. Entendi. Então é claro que ele faz, Sim. só que, de novo, foi exagerado. Então, só para resumir aqui, acho que os investidores têm que primeiro perguntar qual é o incentivo do cara que está tentando vender para ele aquele serviço de gestão patrimonial, né? E o que a gente falou foi que o modelo tradicional de agentes autônomos, eles são incentivados a te vender o produto, né? Então, eles Não, são ele é feito para comissionados. isso. Não, mas Exato. ele é feito para Sim, isso, né? sim. Enquanto os modelos de gestão patrimonial de multifamily office, de wealth managers, de gestão, né? Que é o fee-based, onde se cobra um percentual em cima do patrimônio investido, teoricamente não, né? Na prática, está muito mais alinhado com o cliente, dado que vocês conseguem brigar pelo cliente e, principal, tem transparência do quanto que ele está pagando. E sabe que esse é um negócio que você falou aí, que alguns clientes não gostam de saber que eles estão pagando. Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa que não dá para você desver. Assim, depois que você aprendeu, todo mundo está ouvindo aqui, ó, todo mundo você aprendeu que o seu advisor ganha dinheiro na comissão, né, e agora eles são obrigados a mostrar quanto de dinheiro que ele está sendo pago de transmissão, de comissão. Ainda que você doa na hora de pagar o boleto lá do consultor ou do gestor de patrimônio, você não vai conseguir dar o passo atrás para ficar sempre com medo do cara estar te passando a perna. Eu acho, minha opinião, tá? Eu acho que os investidores que deram esse passo assim de entender essa dinâmica de incentivos, fizeram um processo de mudança para um modelo mais alinhado, dificilmente vão querer voltar atrás. Acho que é o tipo de decisão que é muito difícil de você voltar atrás. É minha ideia. A não ser que, assim, de fato, você conheça um cara que talvez seja, de fato, honesto e que seja transparente com você, que eu acho que é quase difícil, né? Mas deve existir. Mas é por isso Mas que aí é no relacionamento, né? Não é muito do Mas modelo. por isso que eu falei pra você, a primeira coisa que eu falei é do É o relacionamento. relacionamento e da confiança. Quando o cara estabelece a confiança, qualquer modelo funciona. Legal. Aí Muito tem a bom. quebra de confiança. Aí a quebra de confiança, o cara vai tentar migrar para outro modelo ou outra instituição. Legal, muito bom. E aí, uma coisa que a gente tem visto aumentar recentemente é o interesse de investir offshore, né? Fora do Brasil. Acho que nos últimos 2, 3 anos ficou muito em voga esse debate. Como que vocês enxergam isso na Maldi? Vocês assessoram os clientes a investir offshore ou não? Geralmente, quais são as estruturas? E aí vocês podem até quebrar, talvez, essa discussão por tamanho de cliente, né? Porque eu acho que a partir de determinado tamanho você consegue fazer uma estrutura. Se for um cliente menor, que vão ter diversos perfis aqui ouvindo a gente, talvez seja uma estrutura mais simples, obviamente uma conta só global. Mas como que vocês enxergam isso? Como que vocês têm visto essa tendência? O que tem mudado aí para vocês? Eu acho que
a gente sentiu realmente essa demanda de internacionalização do patrimônio. Lá fora, depois de todas as alterações que a gente teve em relação a estruturas e etc., a gente não tem um mesmo modelo igual era aqui para fundos exclusivos, etc. Então, a gente analisa caso a caso, eventualmente a gente ainda segue o modelo antigo de constituir uma empresa privada para investimentos e faz as alocações lá fora, geralmente nos Estados Unidos mesmo. Falo contra os Estados Unidos e produtos globais para não ter o state tax que, caso invista na pessoa física, a gente tem a retenção de 40% para produtos americanos. Então, aqui é caso a caso, a gente vai analisar, assim como a gente faz a análise para os portfólios brasileiros, a gente, antes de alocar, faz um diagnóstico do investidor. Quais são as demandas, anseios, quais são os objetivos pessoais, porque aqui, para a gente não encara o investimento como o fim. Tem que ser o meio. Os investimentos e os recursos das pessoas, eles devem ser aplicados para que as pessoas, e aí não pessoas como investidoras, mas as pessoas consigam usufruir da vida que elas, de fato, gostariam e querem. E para a gente, fugir um pouquinho da sua pergunta de offshore em si, mas a gente, na nossa leitura, o diagnóstico, tanto daqui quanto lá fora, são o mesmo, para a gente entender o perfil do investidor e fazer uma composição direcionada unicamente para aquele investidor. Lá fora, a gente tem uma visão muito mais de perpetuação e diversificação de riscos, aqui, cambial, legislativo brasileiro. Então, lá fora é o porto seguro dos investidores, dos investimentos dos nossos clientes. A gente tem uma diversificação lá, não só em dólar, porque muitas vezes o que a gente vê algumas pessoas fazendo vou levar o dinheiro para os Estados Unidos e lá vou ficar diversificado. Não é assim. A gente tem que ter uma diversificação global se a gente quiser constituir uma carteira internacional. Então, a gente faz uma composição de moedas, disposição a Libra, euro, franco suíço, a gente até compra um pouquinho de NOK, que é moeda norueguesa, porque o balanço do país é muito saudável há muito tempo, então a gente vê como um bom veículo para diversificação de risco global. E a composição do portfólio lá de fora é muito mais para diversificação dos riscos internos e ser um porto seguro da carteira como um todo. Tem uma coisa que é importante, que é o seguinte: quando a gente fala da pessoa, do humano, né? Aí você fala um pouco dos objetivos dele como vida, como no final das contas, o que ele quer para ele, para a família, etc. Aí você começa a falar um pouco das estruturas, entendeu? Porque você começa a passar por sucessão, preocupação, saúde. Entendi. Você entra em outra dinâmica, tá? Aqui dentro e lá fora. E lá fora você tem uma diversificação também de legislações, que a galera é um pouco o que o Laza falou. Normalmente, quando a gente é muito próximo dos Estados Unidos, culturalmente a gente tem um fit bom, etc e tal. Então, quando a gente fala assim, vamos fazer uma offshore, normalmente a estrutura é uma estrutura Caimã ou Cayman, né? Bahamas, alguma coisa nesse sentido, com aplicações nos Estados Unidos, né? E isso aconteceu não só no Brasil, como no mundo, porque eu fui numa palestra ontem que falaram do número, eu não conferi, mas falaram que 80% da poupança das famílias nos últimos 10 anos,
o dinheiro foi para os Estados Unidos, das famílias ricas, né? E em algum momento também tem um número que esse eu vi, que o mercado financeiro é 60% do mercado financeiro mundial. O mercado financeiro americano é 60% do mercado financeiro mundial, com 25% do PIB, que não faz muito sentido, né? Sim. Nesse negócio. Aí você começa a pegar as coisas de, por exemplo, o Fundo Soberano da Noruega aplica majoritariamente nas companhias americanas. Então, a gente. Então, quando a gente fala de diversificação offshore, é diversificação mesmo. Sim. Entendeu? A gente fala da coroa norueguesa, porque a gente viu o balanço da Noruega. E se você for pegar os balanços dos países nos últimos 10 anos, pioraram substancialmente. Sim. Acho que foi muito por conta da Covid, etc e tal, mas outros já pioraram há Sim. muito tempo. E a gente falou, putz, essa crise de alavancagem mundial, que é um pouco isso que a gente está falando, a gente fala, beleza, mas quais são os países que efetivamente estão sendo bem tocados? Porque se você falar que o país é uma empresa, você fala assim, então beleza, vamos ver o balanço? Sim. Porque tem isso, né? Acho que, não sei se muita gente faz esse tipo de análise, né? Então acho que é um pouco isso. Não, legal. E a questão do offshore, aí, pensando um pouco em termos de alocação agora geral, né? Offshore é uma parte do portfólio. Como que vocês pensam em termos de alocação, em asset allocation, assim? Como que o investidor precisa pensar em termos de classe de ativo? Como que é feito isso por pessoa? Como que deveria ser esse processo? Por que eu estou perguntando isso? Vocês mencionaram muitas vezes que é necessário olhar caso a caso. E na minha opinião é a melhor forma de agir de fato, porque pô, você não sabe se, por exemplo, uma pessoa tem um plano de estudar os filhos nos Estados Unidos. Então, esse é um passivo que ele vai ter em algum momento. Então, isso deve ser considerado Correto. naquele investimento que você vai fazer. Por isso que você vai mandar offshore, porque você tem um custo ali em dólar no futuro, ou mesmo você quer planejar algumas viagens, ou mesmo você tem algum bem lá fora. Então, acho que eu estou entendendo que você personaliza para essa demanda, né? Você sabe que teve eu fiz uma reunião um tempo atrás numa family office, um single family office aqui no Brasil, de um empresário grande. E eu perguntei para ele, mas qual que é o offshore aqui, né? Ele falou 0. Eu falei, mas 0? Ele falou, ele não tem passivo em dólar, não tem passivo em euro, ele só tem passivo em real. Então, o ativo dele é em real. Obviamente eu caí para trás, porque no final das contas sempre tem a diversificação. Que devia ser muito dinheiro, né, também. Não, eram muitos bilhões. Mas eu acho que também a diversificação não vinha porque era muito ativo real, né? Entendi. Então tem esse problema, não é que o cara tem o dinheiro e ele fez a alocação, Tinha que os imóveis, é completamente diferente, Sim, né? sim. Quando o cara fala assim, não, eu vou diversificar o ativo, mas o cara tem uma fábrica no interior de São Paulo, não tem como diversificar Sim. ativo, entendeu? É a fábrica de São Paulo. Você pode até fazer uma análise da companhia de falar assim, não, vamos tirar a fábrica, fazer um asset light e fazer como chama? A fábrica, tô brincando aqui, aceitando as provocações do Trump e fazendo uma fábrica nos Estados Unidos. Sim, Ok, mas o argumento não é esse, né? Ele não está Sim. fazendo a diversificação por conta disso. Então acho que Legal. tem um pouco essa... Então, nesse sentido de fazer tailor-made, né, de fazer aí específico para cada família, como que vocês olham para o asset allocation? Como que o investidor precisa pensar em termos de asset allocation? Quais classes de ativos, qual a proporção, como que isso varia ao longo da idade da pessoa? Como que é essa cabeça de vocês aí? Isso a gente tem, obviamente, caso a caso, como você já mencionou, mas é óbvio que a gente tem um norte, porque não dá para ter posição, falar estou em A para um cliente, estou em B para o outro, Sim. e a gente tem a mesma cabeça nesse sentido de para onde as coisas tendem a ir. Acho que a nossa alocação é uma alocação relativamente estratégica, e quando eu falo relativamente é porque a gente tem algumas posições táticas ao longo da composição do portfólio. Mas o que a gente pensa é que disciplina é o principal fator para que a gente tenha uma rentabilidade condizente ao longo prazo. Então, não é que a gente analisa sempre o retorno passado para projetar algo para o futuro, até porque não é assim que funciona. Sim. O que a gente analisa é processo. A gente vai alocar em um gestor, e eu vou pegar aqui vocês como exemplo. A Ártica tem processo, a Ártica tem governança, a Ártica tem alinhamento com os cotistas.
É esse tipo de análise que a gente faz para cada tipo de ativo que a gente incorpora na carteira. É óbvio que tem investidores que são elegíveis para a gente alocar em um fundo de ações e tem investidores que não são, que o perfil de risco tem uma veda. A gente fala, pô, o cliente que tem perfil conservador, ele não vai alocar em ações porque o mandato dele não é para ter um ganho de X% a mais do CDI. O mandato dele é para não perder. E como ele não pode perder, a gente vai abdicar a mão de ganhar mais se eventualmente a bolsa subir 50% em 12 meses, como aconteceu agora. Então, o que a gente faz, novamente, é ler o que o cliente deseja e precisa e conflitar racionalmente. Faz sentido ou não o que ele quer, o que ele pode, para assim aplicar nos investimentos. Então, uma parcela que a gente carrega, que na nossa visão é mandatório. Renda fixa e inflação, a gente sempre tem uma parcela X da carteira. Porque nosso objetivo, apesar de ter o CDI aqui como o primeiro benchmark, índice de comparação, nosso principal objetivo é fazer com que o poder de compra dos clientes aumente ao longo dos próximos anos. Então, para a gente, comprar uma debenture da Petrobras a inflação mais 7 sem pagar imposto é ótimo. O Petrobras é um exemplo específico, mas tem várias empresas sólidas que a gente faz essa composição e é óbvio que o nosso critério de alocação parte muito do pressuposto da diversificação também. Então, a gente sempre limita nossas posições para não passar de X% da carteira, porque eventualmente se a gente tem alguma coisa que se a gente tiver algum tropeço que machuque, mas vai machucar menos. E acho que a transparência que a gente prega, transparência tanto na hora da remuneração, que já foi abordado, mas a transparência como um todo. A gente sabe que a gente vai errar em algum momento. E sabendo disso, que a gente minimize as perdas. Acho que no processo de alocação como um todo, a gente já deixa claro que, eventualmente, a gente vai cometer alguns erros. Só que nosso objetivo é minimizar isso para que os erros não sejam marcas tão agressivas a longo prazo. Entendi. De maneira geral, eu acho que é o seguinte, vamos lá, tem onshore e offshore, tá? Offshore a gente faz, tem onshore offshore, tem estratégico e tático, tá? O estratégico né? A alocação estratégica é aquela que a gente tem parâmetros nas classes de ativos e que se a gente está mais otimista com determinado ativo, a gente está over ou under, tá? E a tática é aquela que tem uma oportunidade específica e a gente coloca uma parte do portfólio. Isso para o onshore e para o offshore, tá? No offshore, a gente tende a fazer a diversificação também em moedas, tá? Então, ativos e moedas, tá? Então, por exemplo, o Laza falou da coroa norueguesa, que no final das contas a gente fala, putz, eu acho que é um bom lugar para a gente estar seguro. E lá a gente prega a segurança a retorno. E a gente acha que o Brasil é o lugar onde dá o retorno, tá? Então a gente faz esse mix para as carteiras, tá? A gente tende a fazer alocações em veículos ao invés de ativos, tá? Fundos, etc. e tal, para, na verdade, fazer exatamente o que você falou, o asset allocation, tá? A gente é mais uma casa de top-down do que bottom-up. Tá? A gente tem algumas coisas bottom-ups quando a gente faz alguns créditos, mas aí é crédito high yield, high grade, desculpa. High grade, com análise de balanço trimestral,
mais automatizado possível, tá? E tem funcionado. Alguns CRIs específicos, com tanque sobre colateral, etc e tal. Mas isso daí é para uma gama de clientes um pouco maior, que aí a gente consegue colocar como chama? O ativo direto, né, na carteira. Então acho que é um pouco isso que a gente organiza. Tá? Legal. E pensando em diligência dos ativos, né? Você mencionou que vocês fazem a maior parte via fundos. Eu acho que para o investidor pessoa física que não tem um advisor, eu acho que essa é uma das coisas que mais tem valor, na minha opinião, porque eu falo estando aqui dentro de uma gestora, né, aqui no Ártica. Como é difícil você, de fato, conhecer o que é feito lá por dentro. Porque a maior parte dos gestores, o que você vai ter é um podcast que você ouviu alguém falar e você vai ver se aquele cara pareceu idôneo, inteligente, que ele é bom, e você vai ter o track record, né, o histórico do fundo. Só que a taxa de mortalidade de gestoras é bem alta aqui no Brasil, né? Acho que você pode até falar melhor que eu, né, Alberto? Por exemplo, são poucos fundos de ações que têm mais de 20 anos, né? Ou mesmo de 15 anos, né? Um histórico mesmo da cota. E acho que por isso que é importante você escolher bem um ativo, né? Como que vocês enxergam isso lá, assim? Você já comentou um pouco de alguns pontos que vocês olham, mas assim, pensando uma pessoa que está fora de casa, cara, como que eu faço uma boa diligência de uma gestora? Onde que eu preciso prestar atenção? Onde que está, assim, o foco? Eu acho que o foco sempre está nas pessoas. Porque, querendo ou não, as companhias e as gestoras são feitas de pessoas. Então, a gente tem que entender bem se as pessoas têm os incentivos corretos e se elas são capazes, E se são corretas. e se são corretas. O que é muito difícil de ser feito. Por isso que para uma pessoa que muitas vezes não tem tempo para dedicar para os seus investimentos, na nossa visão faz sentido a gente mandatar uma gestora ou algum outro modelo que a gente já comentou no passado, mas se não for o foco, é muito difícil a gente acabar entendendo exatamente o que a gestora vai fazer ou o que a empresa vai fazer. Uma das coisas que é interessante e aí, pessoal de casa, pessoal que está vendo o podcast, vai entender é o seguinte: independente do mercado que você trabalha, que você tá, ao longo do tempo, ao longo da sua história, você vai se aproximando para aquilo que se você é correto, etc e tal, você vai se aproximando das pessoas corretas e você vai se distanciando das pessoas que não são corretas. Sim. E depois de um determinado momento, você sabe quem são os corretos dos não corretos. Então você vai criando um critério na tua cabeça, não é nada científico, mas um critério das pessoas corretas e não corretas. E também tem o processo de formalidade, que no final das contas tem uma série de formalidades que precisam ser respeitadas. Então, quando a gente vai fazer qualquer alocação, a gente passa por uma diligência. A gente Sim. aloca em vocês e vocês passaram por uma diligência nossa. Sim. A gente, em todas as coisas, a gente passa por uma diligência. A gente aplicou num fundo de um bancão que a gente fez algumas perguntas que a pessoa do outro lado do bancão falou, cara, ninguém fez essas perguntas para mim. Ninguém chegou a este ponto, entendeu? E uma das coisas que a gente, pro bem e pro mal, assim, o nosso diretor de risco, ele não é um cara de mercado. Porque mercado, você coloca como chama? As lâminas aí. Não as lâminas, mas os critérios de alocação, os Entendi. critérios quantitativos num sistema, que é o que a gente tem, e no final das contas aquilo trava. Então, vamos supor que o VaR é uma medida de risco. Tem lá o VaR, limite de VaR, limite de concentração, limite não sei o quê. Essas coisas, esse sistema e acabou. Agora, vai ver numa debênture o escrito. Entendeu? A garantia tá. Vou te contar o caso que aconteceu com a gente. A gente ofereceram um CRI pra gente foi ver as garantias. Aí ele falou: não, então tá bom. Então, já que tem garantia de ação, me dá o livro de ação falando que tem o negócio. Eles não tinham. Tem aqui um imóvel como garantia. Me vê, eu quero a matrícula, não tava. Sabe? Então, você começa a olhar e fala assim, cara, mas. E isso acontece muito no mercado financeiro. Acho que no mercado líquido menos,
Mas no mercado ilíquido, nos alternativos, etc, está muito mais. Que Sim, as pessoas prometem um negócio, mas a formalização está muito ruim. sim. Isso acontece também em gestoras, acontece também em várias coisas. Claro que as instituições maiores, ela tem um monte de gente que pensa nisso e, obviamente, está mais organizado esse processo. Mas quando você quer gerar algum alfa em algumas categorias ou algumas classes de ativos e você vai para uma pessoa menor, você precisa ser super Tem diligente. que fazer o trabalho, Você né? precisa fazer o trabalho. Então, Sim, acho que é um pouco essa dinâmica. legal. E eu acho que entra um outro ponto que eu acho que agrega muito valor, esse serviço que é mais isento. Por quê? Quando o cara é comissionado, não importa muito a diligência nesse sentido, né? O cara vai pela comissão, pelo tamanho da comissão, né? Como não depende muito da comissão, você está muito mais preocupado com o retorno do seu cliente, você vai ficar muito mais preocupado aonde você aloca o capital, né? Essa E, isenção é fundamental. e a diligência é terceirizada nesse caso, né? Porque como você é um Sim, preposto de uma sim, instituição, sim. a diligência está na O instituição. cara vai pegar lá ó, a tabelinha dos fundos recomendados, que por Isso. coincidência são os fundos que pagam mais comissão, e aí tá, E tem uma né? diligência que foi passada. A Sim. gente não terceiriza a Sim. diligência. Boa, muito bom. Acho que agora a gente falou, né, do mercado, como que ele mudou, quais são os tipos, acho que como vocês estão posicionados, acho que muito legal. Parte de gestão de investimento, gestão offshore. Eu acho que por último a gente podia falar de planejamento patrimonial, né, que acho que é uma coisa que aí acho que é uma preocupação das pessoas mais velhas, né, que nos estão ouvindo aí. Mas quais são os principais pontos que uma família ou um investidor precisa pensar em termos de planejamento patrimonial e sucessório? Assim, quais são os aspectos assim que ele precisa ficar preocupado, que ele tem que prestar atenção? Você sabe que isso é engraçado, né? Porque é desesperador a minha resposta, porque vai ser depende. Porque depende do objetivo. Sempre você tem que entender qual que é o objetivo e quais são como chama? O que a pessoa quer, quais são os medos, quais são as proteções. Então, Dá um exemplo assim desses fatores, assim, só sei para. lá, eu vou dar o exemplo assim, por exemplo, você criou um exemplo muito bom, assim, putz, o cara, imagina que é um cara, sei lá, dos seus 50 anos, a gente, a minha geração, eu sou de 80, né? A minha geração é uma geração que teve filho mais tarde. Então, eu tenho um filho de 5 anos, eu tô com 43. Então, quando ele tiver 20 anos, certo? É 15 a mais, eu vou ter 57, tá? Você. 58, né? Você, no final, começa a ter umas preocupações de, beleza, qual que é o processo educativo? Onde ele vai educar? O que vai acontecer? E aí é um problema. Então, como vai ser a sua diversificação? O que você vai para fazer? Etc e tal. Então, pensa nisso. Eu tenho um cliente, e aí eu falo, obviamente, do milagre, não do santo, mas que ele teve um filho muito depois. Ele tá na casa dos quase 70 e tem uma filhinha de 5. As preocupações dele são São diferentes. completamente outras. Entendeu? Então, uma das coisas que é sempre, como chama? Que sempre permeia essas dificuldades é o legado. Qual que é o legado que o cara quer ter? Então, a gente está tendo discussão hoje com uma família, onde. E as famílias, elas ao longo do tempo deixou de ser. Não ao longo do tempo, acho que sempre foi assim, mas acho que hoje está mais escancarado e mais aceito. Mas antes era o casal, né, com filhos. Hoje tem terceiro casamento, com 7 filhos de 3 casamentos diferentes. Então tem uma dinâmica, que é uma dinâmica. Eu estou obviamente exagerando aqui, pessoal, mas tem uma dinâmica que é uma dinâmica que tem um cara que no final das contas o pai não se dá bem. Então tem algumas coisas de proteções dentro da família. Entendi. Então, por exemplo, tem um caso lá com a gente que eles estavam. Era o segundo casamento do meu cliente. O segundo casamento. O- Esse cliente, ele casou, se separou. Aí se juntou com uma outra mulher. Nunca se casou. E aí um tem filho, ela não tem.
E ele tá preocupado se acontecer alguma coisa com ela. Ele tá preocupado se acontecer alguma coisa com ele, com ela e não com os filhos. Então, de novo, a preocupação dele é com ela, não é com os Sim, filhos. mas aí tem o direito lá que tá previsto em lei. Então Não, você não, tem então você tem que fazer uma dinâmica de sentar todo mundo na mesa. E vocês assessoram nisso aí. E a Isso gente, no ajuda a final das resolver a contas, a bucha. gente faz. O que a gente faz é também, obviamente, entender esses problemas. E assim, eu não faço, obviamente, o contrato, etc e tal, porque isso Sim, aqui mas a gente pega um escritório de advocacia, a gente, obviamente, e nessa lado também, transparência, a gente não recebe rebate, tal. O que é o objetivo? Cara, é resolver o problema dele. Tá bom, então, ó, a gente conhece esses caras aqui, esses advogados, que no final das contas tem expertise para fazer com você. Então a gente senta e faz um trabalho a 6 mãos, né? entendi. Porque no final das contas tem que entender a dinâmica dele. E por que a gente faz isso? Porque a gente acaba virando ao longo do tempo o cara de confiança. Uhum, Entendeu? E aí o entendi. cara de confiança, o cara, puta, você tem um cara assim, você tem um cara assado, aí tem gente que pergunta, putz, tem um problema disso aqui, você consegue resolver? Claro que a gente tem a humildade de falar assim, cara, até aqui, ok, aqui eu não sei, Sim, entendeu? Aqui eu acho que tem esses caras que você conversa. sim. Também a gente não faz, mas é um pouco isso. Então, na parte de sucessão, nessa parte de planejamento patrimonial, como também teve muitas regras que mudaram, tem o ITCMD, que agora precisa ser progressivo, você, no final das contas, precisa fazer uma análise da família, Das das relações, das relações, obrigações jurídicas, das obrigações jurídicas e dos para onde eles interesses. querem ir. Sim, sim. Então, É, quanto antes começar, melhor, né? Tô eu, entendendo? Porque eu, quem tiver embrolho familiar e tiver preocupado com o patrimônio, tem que começar o quanto antes, Uma das porque, cara, coisas engraçadas que eu aprendi na vida é o seguinte: problema você tem que resolver o mais rápido possível, senão vai porque crescendo, só né? vai É crescer. verdade, é verdade. o que eu ia só complementar é que a resposta é depende, só que a frase antes do depende é que, de fato, o deixar escrito e criar a governança antes do problema é a melhor solução. Sim, Então, a exato. gente cria a governança e a governança é estruturada de acordo com o desejo da família. E aí uma recomendação que eu acho que vale para muita gente, que é o seguinte, eu sou da década de 90, né? Então eu tenho 30 e muitas vezes não passa pela nossa cabeça que, pô, beleza, você não tá perto de, assim, nossa impressão é que não tá perto de morrer. Mas, pô, pode acontecer um acidente em qualquer momento. Então eu acho que mesmo investidores numa fase mais inicial da carreira, né, com uma idade menos avançada, é importante já começar a pensar como que você deixa em segurança, principalmente seus dependentes, né? Quem já é casado, quem tem família. Obviamente são instrumentos muito mais simples, que nem entra muito no trabalho que vocês Isso. fazem, porque vocês atendem clientes maiores. Mas a recomendação é, Não, entenda como deixar sua família mais segura, dado que, se a gente está né? indo nesse negócio, é o seguinte: planejamento sucessório não existe no Brasil. E assim, 100% das vezes que eu tive alguém querido que faleceu, foi um puta de um problema. Não Confusão. tinha ninguém estruturado. Ninguém estruturado. Essa é uma coisa que podia mudar, E sabia? isso, Que não é difícil de mudar. e isso, no final das contas, assim, e para as pessoas com menos dinheiro, as estruturas são muito mais simples. Simples e barato, né? São simples e Desde um baratas. seguro de vida até Seguro de várias outras vida, coisas. você tem seguro de vida, você tem os planos de previdência que funcionam Seguro-doença, bem, previdência. previdência, você tem Testamento não é caro também fazer testamento não para é deixar caro de resolvido. fazer, deixar resolvido. Quando casar, casa direito, do tipo, no Sim, papel, entenda o que é o casamento. sim. O negócio de fazer separação total, união universal, ou, como chama? Comunhão parcial de bens, esse negócio, galera, presta atenção, faz sentido. Por exemplo, esse cara que casou, que não casou, ele casou agora, ele tá, obviamente, bastante mais velho, e no final das contas ele casou com comunhão universal. Porque ele falou assim, eu quero que 50% fique para minha esposa. Entendeu? Então, você entenda os instrumentos jurídicos, porque tem muitos instrumentos jurídicos que são simples, obviamente o pessoal não tem conhecimento, etc e tal, né? E também acho que tem uma questão que as pessoas com menos dinheiro, elas ou não acham que é importante fazer isso, ou também elas Acho que é coisa de rico, né? acham que é coisa de rico. E aí não é, porque facilita a passagem e
Outra coisa que é o seguinte, o custo transacional, quando organizado, é muito mais barato Do que resolver depois do na que bolsa. resolver quando acontece, etc e tal, tana. E acidentes tá aí, Sim, sempre acontecendo, meu. sim. Maravilha. Agora falando rapidamente de Brasil, né? Quais são os principais riscos de Brasil na visão de vocês nos próximos anos e como que vocês estão posicionados hoje no portfólio para proteger os investidores de vocês? Essa é a pergunta, né? É, a gente vê alguns riscos aqui no Brasil que, a nossa visão, podem, acho que tá na mídia e até é repetitivo comentar de política fiscal e uma falta de clareza em relação ao avanço do endividamento do governo. Então, acho que, como isso já é um pouco muito presente, eu gostaria de deixar de lado e a gente entrar em alguns outros riscos que, na nossa visão, a gente é, deve, deve mensurar. E, e aí eu não sei quão profundo a gente pode ser nessa tese, mas a gente tem uma preocupação de um certo nível eh, das marcações que a gente vai ter ao longo desse ano. Marcações que eu falo são marcações de preços. A gente tem um ambiente geopolítico muito estressado. A Uhum, gente vê que 2026 começou com diversas tensões sim, em territórios globais. Que, by the way, a gente foi beneficiado, mas você tem razão. sim, Isso. A gente tem, ao longo desse ano, eleições que devem ser novamente polarizadas. Então, mais uma vez, a gente tem um fator de estresse que deve chacoalhar o mercado. E como contraponto, e aí eu vou deixar de lado um pouco o risco e falar um pouco das oportunidades, que a gente está em um patamar de juros muito elevado. Então, a gente deve ter, ao longo desse ano, corte de juros, o que beneficia todos os ativos de risco. Além disso, o, o nosso cenário fiscal hoje é ruim, mas para arrumar é relativamente ter uma fórmula. E cumprida a fórmula, a gente melhora substancialmente o posicionamento do Brasil. Então, acho que a gente está em um momento muito positivo, o desemprego está baixíssimo, a gente tem uma economia controlada, a inflação está controlada. Então, na nossa visão, a gente tem diversos riscos que são críticos. Fiscal, geopolítico sim. e eleições, querendo ou não, trazem um risco para o mercado, mas a gente também enxerga um futuro de muito com algumas oportunidades específicas que podem trazer valor para as carteiras. A gente viu que nesse início de ano teve um fluxo de moeda estrangeira entrando aqui no Brasil muito relevante. A gente entende que Só para falar que a gente começou a entrar em bolsa para as carteiras no segundo semestre do ano passado, é, aumentar a posição, né? acho que aqui a gente pondera um pouco risco e oportunidade, porque acaba que quando a gente cria uma narrativa de muito risco, a gente sabe que muito risco Hum, naturalmente tem algumas oportunidades. Sim, Eu ia falar muito, mas eu seria um pouco otimista. Então, acho sim, que todo cenário que a gente tem um risco, a gente consegue olhar como um cenário também de oportunidades. E aqui a gente tenta separar um pouco dos dois. É óbvio que alguns riscos, e aí vou entrar mais um pouco no mercado em si. A gente a gente viu ao longo de 2024 e 2025 uma demanda muito forte por debêntures incentivadas, e esse é um nicho que a gente acompanha muito atentamente. A gente tem um pouco de receio quanto ao comportamento no futuro, porque os spreads, que são
a taxa que esses papéis negociam em relação ao papel do governo, eles hoje estão negativos, Sim, o que não é visto, né? Não é natural sim, uma empresa conseguir captar dívida abaixo de um risco do governo. sim. Inclusive, uma empresa anteontem acabou de fazer uma oferta pública negociando a NTNB, que é o título do Tesouro, menos 1%. Ao ano. Oi? Ao ano. Ao ano, isso. Então, na nossa visão, esse é um movimento que pode ocorrer, que é um risco, porque acabou que esse tipo de ativo foi muito demandado por investidores e até muitos investidores que não têm um conhecimento tão profundo de mercado e se eventualmente tiver uma remarcação e o fundo render negativo, porque é um fundo de renda fixa, mas ele pode render negativo um mês, o investidor pode se assustar de certa forma. Entendi. Aí vira um ciclo. E aí vai pedir resgate, Aí aí precisa a vender, empresa... aí fica mais negativo. É isso. Então, esse eu acho que é um dos riscos que a gente tem monitorado muito de perto, porque... na nossa visão, é algo que não está no natural. Sim, Historicamente, nunca ocorreu das taxas ficarem, dos preços, né, dos preços negociarem com tanto ágio assim, em relação ao título do governo, por exemplo. boa, muito bom. Maravilha. E agora, falando de Maldi, futuro de Maldi, o que vocês veem como visão de futuro da empresa de vocês? Como vocês querem se posicionar? E aí a gente fecha. Vamos lá. A gente acho que já falou bastante aqui um pouco do nosso posicionamento, que é defender os interesses dos clientes. Sempre. Eu acho que ao longo do tempo, de novo, naquele processo pendular que eu comentei com você, ao longo dos últimos anos, o que aconteceu também no mercado de MFO, ou Multifamily Office, é que eles foram agregando serviços. Então, para tentar aumentar o ROI, para quem não sabe, é o retorno sobre o dinheiro investido, né? E aí você vai agregando serviços. Então vou estruturar uma dívida aqui e colocar dentro do portfólio. E aí ganha um fizinho na estruturação da dívida. Vou mandar câmbio e vou cobrar no câmbio, vou ganhar um spread no câmbio. E aí você começou a ter essas casas com uma complexidade maior. E aí eu acho que começa a ter algum tipo de conflito de interesse. Tá? E o nosso propósito é, no final das contas, fazer a gestão de portfólio e defender os interesses do cliente. Então essa é a linha que guia a gente. Tá? Uma das coisas que a gente faz, que a gente fala que isso aqui é a gestão de patrimônio, uma das coisas que a gente faz é a gestão de estrutura, que algumas pessoas, empresários, empresas ou algumas coisas dessa, eles precisam de uma estrutura de fundos para ter algum tipo de benefício. Pode ser governança, pode ser benefício de necessidade de capital de giro de longo prazo, essas coisas. Então a gente faz um tailor-made para o cara. Tá? E a partir daí, com esses dois produtos ou serviços, o que a gente quer para frente é fazer com que os nossos clientes eles usufruem da vida deles e a gente ajude eles a, no final das contas, a facilitar esse usufruto. Com essas duas coisas que a gente se propõe. É isso. Foco muito claro, simplicidade e estar do lado do cliente. É isso, sempre. Boa. Muito bom. Pessoal, obrigado, foi um prazer. Estamos juntos aí. A gente que agradece. A gente que agradece e obrigado pelo tempo. Obrigado, Valeu. pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima.